Tem um fenômeno acontecendo no mundo, não é novo não, mas o jeito que está acontecendo é. E aos poucos as pessoas estão percebendo. Eu gravei um vídeo, eu não sei se você viu, eu gostaria muito que você visse, está aqui no meu canal. Eu acho um dos mais importantes entre os que eu produzi e escrevi recentemente, chamado Fisgados pela Dor, porque ele sintetiza essa dinâmica de nos mobilizar, de nos manter em constante engajamento a partir de algo que todos nós carregamos como instinto, inclusive, que é o medo e que é a dor. Ter medo é necessário muitas vezes. Eu acho que graças ao medo é que o bichinho humano sobreviveu a seres mais fortes, né? Na época dos dinossauros maiores e até hoje. O medo nos livra de muitas situações, de muita cilada, de muita coisa desnecessária. Ter medo de subir no último andar do prédio e ficar se equilibrando ali é bom, né? Evita que nós caiamos. Agora, viver com medo é outra história, porque isso nos fragiliza e nos expõe. Por falar em exposição, nós nunca vivemos numa era de tanta exposição quanto a atual. O que nós entregamos de informação, de dado, para redes, para aplicativos, enfim, é algo absurdo. O Dilema das Redes fala um pouco sobre isso, eu tratei sobre esse filme aqui no canal, no YouTube. Depois dá uma olhada nesse vídeo, né? Ele, em parte, mostra um pouquinho do quanto a gente está exposto e as nossas emoções são cedidas para que a gente seja manipulado. Agora, a manipulação não é só a manipulação do consumo, da compra. Existe uma ideia ingênua de muita gente pensando que é somente para entender o que você vai comprar, o que vão te vender. Você faz a pesquisa ali, viagem para o Rio. E aí você vai receber durante uma semana, em qualquer página que você entre, propagandas de pacote aéreo para o Rio. Antes fosse só isso. Mas eu acho que a gente está vivendo um fenômeno muito mais abrangente, que aos pouquinhos as pessoas estão percebendo. E eu estou chamando esse fenômeno do fisgar pela dor, de manter as pessoas engajadas. E aí, não importa qual seja o tema da sua defesa, da sua paixão, da sua discussão, podem muitas vezes ser temas corretos. Você pode estar defendendo direitos, minorias, um país mais justo, um ambiente com menos corrupção. Poxa vida, causas existem muitas. Mas no mercado das emoções e das ódios e das paixões, as causas são só cartazes, são só gatilhos. Para que, ao se sentir importante defendendo algo que provavelmente seja justo, você não percebe que está fazendo parte de uma engrenagem de manipulação que não se importa se você é da esquerda, da direita, defende isso ou defende aquilo. O que importa é que você esteja engajado, cedendo mais dados, mais movimentação, mais recursos para quem de fato está te dominando e te manipulando. Quem domina e quem manipula não tem ideal. Os ideais acontecem na superfície, né? É aqui que a gente briga. A superfície é o campo de batalha, onde você considera a direita melhor que a esquerda melhor que a direita, Deus, o diabo, a religião. É onde a gente briga, é o palco das discussões. E para que esse palco se mantenha como está, ele é sustentado, né, no subsolo, por onde você não vê, porque não tem as ideologias, a não ser as pragmáticas de manter a gente em constante movimento e distração, fisgados pela dor. Isso não é um fenômeno novo. Desde que o ser humano é ser humano, a religião sempre trabalhou muito com essa coisa do medo, né? Não é à toa o poder, a força, a grana que a religião tem, porque ela mexe com elementos mais essenciais na gente, que é a transcendência, que é o medo da morte, o bem e o mal, isso colocado na figura de Deus, do diabo, do pecado, da justiça, o cidadão direito. E o cidadão direito é sempre aquele que cumpre o que os poderosos querem, né? É o cidadão ilibado, paga os impostos, não reclama, faz o seu trabalho, não pensa, não critica, não questiona, né? Qualquer posição crítica ou questionadora, em todos os tempos da humanidade, sempre foi encarada como uma heresia, como uma ameaça e foi punida como tal. Os bons cidadãos, ou seja, os que vão para o céu, né, são justamente os que não questionam. Os que vão para o inferno são os que questionam, são os hereges. Isso sempre aconteceu com linguagens diferentes. Eu estou usando a linguagem da religião, mas hoje na política, por exemplo, isso também é muito claro. Quando você trata de algum tema mais diretamente, tratando de personagens políticos,
Não importa qual o espectro ideológico, você vai ser tratado pelos apoiadores ou pelos devotos das figuras como um herege, né? Se posicionar de maneira contra. Mas o que eu quero rapidamente, porque eu não posso passar muito do tempo, eu vou fazer um vídeo mais curto, mas o que eu quero é te instigar a pensar é que o fenômeno macro está cada vez mais claro. E quem quiser olhar com algum tipo de bom senso, de clareza, de calma, vai perceber nitidamente como as engrenagens estão funcionando justamente nisso, para te manter permanentemente engajado pela dor. O que pouca gente está percebendo é que esse não é um fenômeno que se curará nas massas. O fato de eu estar sentado aqui falando sobre isso não vai melhorar em nada essa situação, a não ser que você que está me vendo traga isso para si próprio. Não fique na posição ingênua de dizer, tá vendo? É o que o Bolsonaro faz, é o que o Trump faz, ainda que se aproveitem disso. E também não fique dizendo, é o que o Lula fazia, é o que o PT, é o que a religião, ainda que os personagens todos históricos, obviamente, cada vez mais vai ser assim, se aproveitarão dessas dinâmicas colocadas sobre a mesa. Por isso mesmo, cada vez mais persuasivas, sutis e perigosas, a não ser que o indivíduo se reconheça nela, porque ela acontece em mim. Eu sou o campo de batalha. Eu estou o tempo inteiro em constante diálogo entre o bem e o mal, o certo e o errado, o medo e a coragem. Isso acontece em mim, eu sou o palco. E o que acontece no macro, na humanidade, nas sociedades, é só um reflexo daquilo que em cada indivíduo é a realidade. O que acontece no micro. Por isso a cura não está no macro. Esse não é um discurso de massas. Muito pelo contrário, as massas cada vez mais inflarão, dizendo, tá vendo? O problema é o outro. Acontece que isso está acontecendo em mim. Acontece que eu faço parte dessa engrenagem. E eu não vou melhorar, e eu não vou ajudar o mundo enquanto eu não enxergar a natureza das minhas paixões, dos meus ódios, dos meus rancores, dos meus ressentimentos, e eu, como todo ser humano, também os carrego. Se eu não curar essa dinâmica em mim, fica muito fácil apontar, criticar, arrumar culpados que, obviamente, estão se aproveitando disso e estão exacerbando isso, sem dúvida alguma. Mas isso é realidade no macro, porque antes é uma realidade em cada indivíduo, inclusive em mim. Entre eles, eu. É aqui que eu posso mexer nisso. Nunca foi tão importante. E cada vez mais será assim para uma humanidade minimamente sadia, esse exercício de autocrítica individual, sem maniqueísmos, sem deuses, sem heróis, sem mitos, sem esperanças exacerbadas, patriotismos religiosos, que só te distrairão, te colocarão numa bolha, num gueto, num grupo, e os algoritmos trabalham cada vez mais nesse sentido para que você se sinta pertencente a um grupo e junto com esse grupo lute por um mundo mais justo, se esquecendo de mudar o mundo possível. O mundo mais justo, o mundo bom, o mundo adequado é praticamente impossível se antes essa batalha não acontecer em você. E mesmo que você esteja vivendo num mundo como esse, né, encontrará caminhos, respostas, ações que adiante, provavelmente ainda que em menor escala, ajudarão a promover um mundo mais racional, mais equilibrado, mais humano. Mas só é possível se antes eu perceber que o palco, que cada vez mais se coloca lá fora como algo perigoso e complexo, também está instalado em mim e que o campo de batalha é a minha mente. O campo de batalha sou eu. E é você. Pense nisso.